Amigas e amigos, parece não haver mais dúvidas de que esses grupelhos que se juntaram para formar o grande grupo bolsonarista, lavajatista, para se viabilizar como alternativa de condução do processo golpista, aquela história do impeachment fraudulento contra a presidenta Dilma Rousseff, a prisão infame, covarde e cruel contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eles se juntaram em torno de uma questão ideológica, de uma bandeira ideológica muito bem definida, que é a ideologia da delinquência, né? Eles criaram uma situação, né? Eles se agarram de todas as formas aí ao poder, né, que eles conseguiram angariar, que eles conseguiram ocupar, para exatamente continuar delinquindo em grande escala. Para todo lado que a gente olha, só tem delinquentes, né? É impossível a gente não ver delinquência em tudo isso. Nos três, podemos dizer assim, nas três pernas que compõem, os três grupelhos, né, que compõem tudo isso. Evidentemente que um tem mais poder do que o outro, se estabelece uma guerra intestina entre eles, né, que é o grupo do dito super-ministro da Economia, o Paulo Guedes, com seu programa, o programa do governo, a essência do programa do governo é do grupo Paulo Guedes, que é o grupo poderoso, ligado ao grupo Globo, ligado ao Wall Street, ligado ao entreguismo, ligado, enfim, né, a esse mundão aí das finanças, essa gente, os lobos de Wall Street, conforme eu tenho comentado aqui. No outro grupelho, é o grupelho da Lava Jato, comandado pelo juiz Sérgio Moro, também que vive na delinquência, esse grupo todo, né, eles vivem na delinquência, uns mais, outros menos, né, uns por conveniências, né, sempre é bom a gente fazer as distinções, mas Deltan Dallagnol, Robertson Pozzobon, Carlos Fernando dos Santos Lima, além do próprio Sérgio Moro, isso aí é gente da delinquência, né, eu tenho demonstrado aqui vários episódios, né, enfim, os que me acompanham aqui, as amigas e os amigos, sabem perfeitamente bem disso. Agora, o que eles procuram fazer? Tem aí esta verborragia do Jair Bolsonaro, esse é um dado importante para a gente analisar, né, que ele tenta estabelecer essa dicotomia esquerda-direita, porque, né, se criou essa ideia de que a esquerda é isso, a esquerda é aquilo, né, o lulopetismo, essas coisas todas que vem, isso é histórico, vem do fascismo, do nazismo, né, vem aí da ascensão do nazismo, né, a guerra contra a União Soviética, contra o socialismo, o anticomunismo, a indústria do anticomunismo, né, tudo isso chega-se a essa situação. O Bolsonaro é abertamente adepto, ele se orienta pela ideologia dos porões da ditadura militar, onde vicejava ali a escumalha, aquela bandalheira, os bandos, né, que controlavam o tráfico de drogas, né, o Esquadrão da Morte, enfim, o esquema barra pesada, né? Essa é a ideologia, o Ustra, né, que ele tanto fala, Carlos Alberto Brilhante Ustra, de que eu tanto falo dele aqui também, porque eu escrevi as biografias aí, o Carlos Nicolau Danieli, que foi assassinado, né, por ele, pelo Ustra, ele comandando as equipes, eram 3 equipes, ele pessoalmente estava nesse processo de assassinato do Carlos Nicolau Danieli, um facínora, né, enfim, eram os porões infestados da escumalha, né, do que existia da bandidagem, né, da bandidagem. É interessante observar a linguagem desta gente, a gente vai ver daqui a pouco um exemplo claro disso. Agora, o que o Bolsonaro faz? Para ele tudo é esquerda. Então ele jogou o Deltan Dallagnol, por exemplo, na esquerda. Jogou agora o Emmanuel Macron, né, claramente um direitista, também na esquerda. Quer dizer, quem está contra ele, de alguma forma, é de esquerda. Olha aí, né, a mentalidade mentecapta, doentia, agora isso se espalha por aí, né, não fica só no Bolsonaro, não. É o idioma mesmo da bandidagem, né, que o Deltan, ele falou aqui, uma frase dele, está lá no Facebook dele, que ele disse o seguinte: quando se é acusado ao mesmo tempo de ser de direita e de esquerda, isso só mostra uma coisa, que nosso trabalho foi feito com a isenção que era necessária e não tem, nem nunca teve, viés político partidário. Minha identificação é com a causa anticorrupção, que é suprapartidária. Aqui é um discurso de imbecil para imbecil. Não sei se o Dallagnol chega a ser imbecil a ponto de formular uma questão assim, nesses termos. Lógico que ele está surfando aí na questão do Bolsonaro,
né, e do clã Bolsonaro. Parece que teve um dos filhos aí do Bolsonaro que também falou a mesma coisa. Existe claramente aí, portanto, essa disputa, né, entre os dois grupos, aí, o grupo da Lava Jato, do Sérgio Moro. Isso é visível, isso é visível. O grupo, o clã, né, familiar ali do Bolsonaro, né, o seu entorno, aí, os cachorros loucos, né, mais ligados, identificados com o Bolsonaro, né, vão se juntando, inclusive os militares que se afastaram, agora se reagrupam nessa questão da Amazônia, né, que ficam com essa discurseira, quer dizer, tudo é de ONG de esquerda, todo mundo é de esquerda, né, a NASA é de esquerda, a CIA é de esquerda, é uma esquizofrenia, né, quer dizer, sempre que alguém se põe contra eles, não estou dizendo que a CIA é contra eles, né, nem sei como é que é esse negócio aí, né, como é que é, mas que tem os subterrâneos, claro, aí, né, operando, evidente que tem, né, não podemos dizer que está operando só para o grupo do Bolsonaro, né? Acho que a tendência é operar mais para o grupo os delinquentes da Operação Lava Jato do Sérgio Moro, né? E também, evidentemente, que tem muito aí de Paulo Guedes e tal, né? Essa composição, essa miscelânea toda é importante a gente analisar. Agora, a ideologia da delinquência aparece em outra frase, né, do Deltan Dallagnol, porque o idioma da bandidagem, né, a gente ouve muito isso aí dos próprios bolsonaristas lavajatistas. Bandido, todo mundo é bandido, né? O bandido é assim mesmo. O Lula nunca registrou nada no nome dele, pôs o nome de laranjas e tal, né? Quer dizer, cadê os laranjas, os contratos, as contas, essas coisas básicas de cognição, né? Como eles não têm cognição, é um bando de imbecis, de cachorros loucos, de idiotas, mentecaptos. É isso que eu sempre digo, a gente não consegue estabelecer um diálogo com esse tipo de gente. Né, gente esvaziada de conteúdo humano, de cognição, de raciocínio e tal, é movida, né, tão somente pela ideologia de cachorros loucos, vão para as igrejas fazer isso, vão para as ruas. Agora mesmo teve aí, né, bandos e mais bandos aí pelas ruas, falando a mesma coisa, a mesma linguagem, né, com seus penachos amarelos, enfim, essas papagaiadas todas aí que são históricas. Mas o Deltan diz aqui o seguinte, venho fazendo palestras nos últimos anos para divulgar a causa anticorrupção. Esta é uma atividade permitida a qualquer procurador, não só a mim. A maioria das palestras é gratuita. No último ano foram 34 palestras gratuitas. A cada 10 delas, 7 foram prestadas em fins de semana, feriados, férias, folgas ou à noite. No caso das palestras remuneradas, por uma escolha pessoal, que não era obrigatória, decidi doar mais da metade dos valores que recebi para várias instituições filantrópicas que fazem um trabalho reconhecido para a sociedade. Está tudo declarado em meu imposto de renda e foi feito dentro da legalidade. Primeiro, eu não acredito no Deltan. Se vocês acreditam, alguém acredita aí no Deltan? Eu não acredito. Não acredito no Deltan, não acredito no Moro, não acredito no Bolsonaro. Nessa gente, eu tenho como filosofia de vida sempre acreditar nas pessoas, ser parte sempre do princípio de que a pessoa está falando verdade. Agora, quando você conhece a pessoa, sabe que é cínica, corrupta, delinquente, aí você não acredita, claro, eu não acredito em nada disso que ele está falando aqui. Agora, independente disso, de se acreditar ou não, tudo que ele está dizendo aqui que fez, ele sempre disse que não fez. Ele disse que doou, não sei o quê. Está no imposto de renda, então mostra o imposto de renda, seja transparente. Cadê a transparência internacional que vive lá com eles? Cadê? São coisas elementares, são pegos no flagrante. Eu sempre falo aqui, não falei, está aqui, ó, um delinquente, né, na ideologia da delinquência, justificando as suas delinquências. A mesma coisa do Sérgio Moro, com as suas palestras, com seu envolvimento com a PAI, não sei o quê, com o João Pedro Gebra Neto, a história lá de Cascavel, com a Rosângela Moura, a Rodomô, né? Aí a gente teve esse ministro da Educação, aí eu estava escutando uma entrevista dele, né, falando também da questão da Amazônia e etc. Esse ministro, que eu nem sei falar o nome dele direito, ele tem um nome parecido com o uísque do submundo uruguaio, Vintrop, uma coisa assim, né, uma coisa... E ele é ministro da Educação. Ele tem uma intelectualidade tão rebaixada que a gente, às vezes, volta. O quê? Como é que é o negócio? Isso aqui liga com o quê? Ele está falando do quê exatamente? Ao mesmo tempo que ele está falando da Amazônia, ele está falando da esquerda, né? Ao mesmo tempo que ele está falando da esquerda, ele está falando das ONGs, enfim, né? Gente
E vai criando aí essa miscelânea. Isso é discurso sob medida para os cachorros loucos, né? Eu sempre faço questão de dizer aqui. Agora a gente tem que sair um pouco dos cachorros loucos para a gente entender melhor isso, né? Que, não que também não sejam coisas destinadas a alimentar a verborreia dos cachorros loucos, mas eu estou falando aqui dos editoriais, por exemplo, né? O Globo claramente, né, faz aí um cabo de guerra entre o Sérgio Moro e o seu bando, né, e o Bolsonaro. Isso. Procura trazer o Paulo Guedes para esta, né, nessa disputa aí, nessa guerra que se estabeleceu entre esses grupos, né, e o Globo procura fazer, explorando inclusive essa questão, né, da esquerda, da direita, né. Aqui tem um editorial do Globo que fala, né, da questão da base de Alcântara, né, que a esquerda se divide na aprovação do acordo com Estados Unidos para Alcântara. Diz que PCdoB, PSB e PDT votam com o governo para viabilizar o pacto que se arrasta há décadas e isolam o PT. Isso aqui é claramente semeando discórdia, mentiras, manipulações, fake news, né? O PCdoB apresentou um voto em separado, apresentou um projeto de decreto legislativo, apresentou a argumentação que é necessário reativar a base de Alcântara para, a partir daí, se desenvolver um projeto nacional de soberania nacional, né? Não tem nada a ver com isso, né? Aliás, tem setores aí da esquerda, inclusive setores do PT, que andam divulgando essas mentiras aí, se aliando com o Globo, né? Se aliando com uma esquerdinha aí, né, michuruca, que gosta de fazer as quintas colunas, que eu sempre falo aqui, os grupelhos trotskistas aí. Mas a questão é se aliando com o Globo, né, para fazer exatamente essas confusões todas. Aí diz aqui, aí entra, eu quero falar, na verdade, a essência é a manipulação que o editorial do Globo, o Grupo Globo faz aqui, no caso o jornal O Globo, né, que diz que na semana passada, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, que aprovou a mensagem e tal, essa decisão representa o epílogo de um impasse político que ecoava os embates ideológicos da remota Guerra Fria e persistiu nas últimas 2 décadas, falando aqui essa história do lulopetismo, PT, claro, né? O PT não estava sozinho no governo, estava toda a esquerda, né, a centro-esquerda, o centro, né? Uma questão óbvia de deslocamentos de blocos aí para dar governabilidade, fazer algumas mudanças, enfim, é um processo da democracia, né? Certo ou errado, é um processo da democracia. Caberia aperfeiçoá-lo, não destruí-lo como fez o Globo, Lava Jato, Bolsonaro, Paulo Guedes, cachorros loucos, corruptos, bancos, etc, etc, etc. Wall Street, Casa Branca, etc, etc. Prossegue aqui ainda dizendo que aparentemente a esquerda brasileira começou a admitir que o muro de Berlim caiu, embora isso tenha acontecido há 28 anos. É uma característica dessa gente ser arrogante, prepotente, mentiroso, manipulador, produtor de fake news. Não tem nada a ver com o muro de Berlim, esquerda, direita. São ideias, conjunto de ideias. Sempre falo aqui questão ideológica. Olha aí como eles manipulam as coisas, como a Globo, o Grupo Globo, né? Eles ficam falando por aí, né? Todos eles criaram aí as agências de verificação, né, que eles chamam alguma coisa assim, para verificar se é fake news, se não é fake news, né? Aí pega um fato e tal, ó, aqui é um fake news, aqui é uma fake news. E eles produzem fake news, é uma usina de fake news e de divulgação de fake news. Está aqui o editorial do Grupo Globo. Agora, na questão ambiental é a mesma coisa, que é a questão que está pegando fogo, literalmente, né? Tem também um outro editorial do Grupo Globo, do jornal o Globo, que ele fala aqui da questão ambiental, na questão ambiental está oculta, na disputa comercial. Aqui é uma paulada no Bolsonaro, olha, a guerra de grupos, de facções. Eu sempre falei isso, desde o começo aí da marcha dos cachorros loucos, que eu falo, tem guerra de facções entre eles lá. É isso, a ideologia da delinquência. Eles fazem de tudo para se agarrar ao poder e continuar delinquindo. Aí o que diz aqui o editorial? Que a dimensão da crise ambiental brasileira não pode ser subestimada, por óbvio. Falou aqui, uma obviedade, falou o Globo aqui. Aí o Globice. Aí prossegue, é uma fragilidade antiga, realçada agora no governo do Jair Bolsonaro com a multiplicação de incêndios na floresta amazônica. Pau no Bolsonaro. Aí prossegue, é aquela história, né? O Hitler tinha uma propaganda da Folha que falava isso, né? Que era o Hitler que teria dito que
é possível contar uma grande mentira dizendo apenas verdades. Aqui, ó, um exemplo aqui. Diz aqui ainda que a novidade é o uso desses problemas ambientais em disputas políticas comerciais com o Brasil, como fez o presidente Emmanuel Macron no fim de semana. Fala também que Macron levou o desmatamento, chamou a reunião lá do G7, tal dos ricos, né? Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Ele foi lá, o Macron tem esse problema. O Brasil, isso é uma questão que já comentei bastante aqui também. Celso Amorim, Samuel Pereira Guimarães fizeram uma luta gigantesca, titânica na OMC, nesses grupos aí, né, G20, essas coisas todas, né, para que os países em desenvolvimento, o BRICS, né, China, Rússia, Índia, África do Sul, né, aqui no caso do Brasil, né, se uniu aqui, criou o bloco da Unasul para dar força e tal, né, para a região, essas coisas todas, enfrentaram o grande bloco, União Europeia e Estados Unidos, né, enfim, e essa luta toda que eles fizeram lá, quer dizer, isso criou uma base também para o Mercosul. O que a França o Emmanuel Macron, que é de direita, ele não é de esquerda, ele derrotou a Marine Le Pen, né, acho que é assim que se fala. Porque não, isso é uma Bolsonaro de lá e tal, né? Mas os conceitos, né, ideológicos de esquerda, direita, extrema direita, essa é coisa que a gente vê por aí. Isso é produto, claro, da crise, né? Agora, o que o Macron faz? Ele procura, evidentemente, criar essa situação, né? E fala, inclusive, de estatuto da Amazônia, essa internacionalização da Amazônia, é um velho discurso, né, que a gente sabe muito bem, as relações, os intercâmbios comerciais, matérias-primas, né, que existe aqui na América Latina, né? Tem tudo isso, terra fértil, água, petróleo, né? Aqui é que está a mina, vamos dizer assim, né? A mina de ouro, né? Da lógica do capitalismo, então, por isso que eles crescem o olho, lógico que tem tudo isso. Agora, é interessante também como se comportaram a Angela Merkel, da Alemanha, esse que acabou de assumir lá na Inglaterra, como é que é o nome dele? Boris Johnson, né, ironizaram Macron, não sei o que, a Merkel entrou, né, disse que ia ligar para o Bolsonaro, tentando fazer aí uma intermediação, não sei mais o que, quer dizer, guerra entre eles também, né, quer dizer, a Alemanha tem interesse, né, nesse acordo com o Mercosul, né, tem interesse, ela precisa exportar, precisa importar, né, são os intercâmbios, né, a mesma coisa a Inglaterra. Agora, o agronegócio brasileiro, que o Brasil tem uma excelência nisso, certamente se choca com a questão da França, né? É isso que o Globo está dizendo aqui, quer dizer, há verdade nisso. A questão é a forma como se trata isso, né? O Bolsonaro, por exemplo, com essa política de sabugice, de se dirigir ao Trump como se fosse, vem para cá, nós vamos para aí, não, se você é o meu ídolo, meu pastor, e nada me faltará, não sei o que, quer dizer, aí cria essa ideia de que aqui é a terra de ninguém, né? Aí vem o Macron, claro, para dizer assim, o agronegócio vai entrar aqui, eles têm lá o problema com a agricultura deles, enfim, é isso que está por trás. Macron também não está interessado, né, em Amazônia, em nada disso, né? Falou em soberania limitada, essas coisas todas, isso vem, né, a gente sabe da história, né, os planos norte-americanos, Plano Truman, que eu sempre falo aqui, de militarização, ele já vem de antes, a doutrina Monroe, que eu já falei bastante dela aqui também, do destino manifesto, essas coisas todas, né? Quer dizer, os Estados Unidos veem isso aqui como parte do território deles. Por que o Lula está preso? Por que deram impeachment golpista na Dilma? Óbvio, né? Aí ainda o Globo dizendo que o problema é que se em Brasília existe um plano para a Amazônia, nem o Congresso conhece. A traulitada. Em sua cruzada, Bolsonaro já propôs transformar a estação ecológica de Tamoios em santuário em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, numa Cancún brasileira e tal. Demitiu o diretor do INPE, aquela história lá. Depois de discordar de dados divulgados pela região da Amazônia, pelos órgãos sobre os desmatamentos na Amazônia. Tem também a questão do IBAMA, a questão do Instituto Chico Mendes, né? É Bolsonaro puro, né? Um incendiário. Ele pôs a chama nas mãos dos incendiários, com essas coisas todas, a gente sabe quem é. Aí o literal termina o seguinte: Bolsonaro acabou cercado pelos incêndios na floresta. É isso, a Folha também faz uma
um editorial nesse tom, também arrogante, e também abordando essa questão de esquerda e de direita, né, que diz aqui o título: A Razão Calcinada. Em vez de conter, Bolsonaro alimenta espetáculo de desinformação sobre a Amazônia. Diz que não é fácil debater os desafios. Não sei se é fácil, se é difícil, mas a questão é que precisa debater, né? É isso aqui, ó, a ideologia dessa gente, né? A ideia. É isso aí, rebaixa o debate, né? Rebaixa as concepções. Como não é fácil? Claro que é fácil. Agora, por que não é fácil? Dizem aqui. Não é fácil debater os desafios da Amazônia, nem sequer quando há interlocutores de boa fé interessados na compreensão e na elucidação de seus principais problemas. Raia ao impossível tentar desembaraçar esse novelo em meio à epidemia de desinformação e má-fé que arrebata da direita à esquerda, manifesta-se dentro e fora do país e acomete chefes de Estado e autoridades responsáveis pelo assunto. Então qual é a solução? Por que a Folha não dá a solução, já que ela sabe? Isso aqui é manipulação, isso é fake news, é para manipular. Esquerda e direita. Então eles falam de esquerda, diz aqui, né? Vamos ler para não falarmos fora do que está dito. A desinformação e má-fé que arrebata da direita à esquerda. Fala e não comprova. Eu fui procurar, onde é que ele vai falar aqui da esquerda? Não fala. Não fala, simplesmente não fala. Olha aí o que é a porquice, o jornalismo de esgoto, né? É exatamente isso aqui da Folha. Aí vai falando do Macron e tal, que dedicado a alimentar uma altercação pueril com o nosso homólogo brasileiro, pôs-se a fazer conjecturas sobre um estatuto internacional para a região da Amazônia e tal. Sim, e daí? Isso você é contra ou é a favor, né? Aí vai ver, ao recorrer a tal disparate, cujo efeito prático limita-se a atiçar a paranoica nacionalista de grupos influentes no Palácio do Planalto, Macron parece mais interessado em prolongar a baixaria, de olho em dividendos políticos domésticos. Vai fazendo um raciocínio, né, que parece redação de estudante de, sei lá, primeiro grau, primeira série, né, segunda série, então uma criança aí de 8, 9 anos, né, faria algo mais consistente. Aí dizem que mais os campeões do embudo, das ideias fora do lugar, das grosserias e das provocações baratas nesse episódio são, sem dúvida, autoridades brasileiras, a começar pelo presidente Jair Bolsonaro. Diz que ele enfrenta a sua primeira crise de grandes proporções, em que precisa mobilizar recursos humanos e materiais no Brasil e no exterior e transmitir uma linha de ação clara a seus comandados. O Brasil precisa defender a soberania. Em nenhum momento ele fala aqui de defender a soberania. E como se defende a soberania? Depois de tudo que eles fizeram, o golpe do impeachment, a prisão do Lula, né, incensaram a Operação Lava Jato, a quadrilha da Lava Jato, do Sérgio Moro, né, incensaram a entrada do grupo do Paulo Guedes no governo Bolsonaro, na campanha do Bolsonaro, e viram ali que as condições para a vitória, para derrotar a esquerda, né, passava por esta junção de forças desses grupelhos de corruptos, de ladrões, de malandros, bolsonarismo, lavajatismo e guedismo, né? E eles incensaram tudo isso. Agora, sim, e aí a soberania do país, como é que fica? Aí diz que, mas a mensagem não chega, nem sequer é formulada e tal. Formularam a mensagem com esses grupelhos aí, com essa turma aí, como é que vai fazer? Que mensagem que poderia ser gerada, surgida de tudo isso? Aí diz que a cabeça do presidente gira em falso nos preconceitos de sempre. Calcinados ficam a razão e o bom senso. É verdade, inclusive a Folha ajuda a calcinar, né? Vejam vocês, amigas e amigos, como é um jogo aqui de poder. Alguns bolsonaristas que têm se manifestado com cuidado e tal, não, eu não apoio o Bolsonaro nesse negócio da Amazônia, não apoio nisso, não apoio naquilo, eu apoio na questão econômica. Olha aí, eles estão se virando para esse lado aí da questão da economia. Agora, a economia é um desastre, né? É outra frente desastrosa. A economia não reage, porque não tem como reagir, não tem incentivo, né? A destruição do Estado, entra a privataria, entreguismo, etc. É dinheiro, a bufunfa, é o Wall Street metendo a mão no orçamento, fazendo essas reformas todas, cortando, contingenciando, né? Desgraçando o país. Agora tem essa história da CPMF, que o Globo faz um editorial.
diz aqui, fala das questões aí do emaranhado tributário e tal, como se eles estivessem interessados nisso realmente. Eles querem simplificar para pagar menos impostos ou não pagar imposto nenhum. A gente sabe quem paga imposto, né, quem paga, quem recebe os impostos, a ciranda financeira, o orçamento, essas coisas todas. Né, o que eles querem simplificar exatamente? Aí entra a questão da CPMF. Os cachorros loucos aí, tá, essa turma toda, tanto falaram da CPMF. Olha o que o Globo diz aqui. Diz que não existe reforma tributária neutra, por isso o tema é sempre controverso. Claro, controverso porque tem ideologia, tem esquerda, aqui tem esquerda e direita. Quem paga é a esquerda, quem recebe é a direita. Nesse sistema tributário, nesse sistema de poder que existe, é assim que funciona, não só no Brasil. Aí termina aqui a ideia da criação de um símile da CPMF tende a amplificar a polêmica. Sim, mas é essencial debater com profundidade, racionalidade, urgência e transparência no Congresso. É um imperativo da crise, ou seja, o debate sobre a criação já está dizendo o seguinte, sobre a criação da CPMF é um imperativo da crise. Tem a crise aí, precisa do CPMF. Como tem a crise aí, precisa da Previdência. Eles debateram a Previdência, né? Mentiram o tempo todo, manipularam o tempo todo, a mídia se blocou, criou um partido da reforma da Previdência, criou um rolo compressor. No caso da CPMF, eles vão fazer a mesma coisa. Por quê? Porque eles precisam do dinheiro da Previdência, da CPMF, das estatais, né, dos recursos naturais do Brasil, para fazer o quê? Alimentar a ciranda financeira internacional. Quem está por trás da ciranda financeira internacional? Wall Street. Quem está por trás do Wall Street? Casa Branca, Pentágono, etc, etc. Então, esses grupelhos delinquentes que eu falei aqui, todos, de uma maneira ou de outra, estão a serviço, né, desse poder, desse poderio todo, dessa lógica, desse programa de governo, desse projeto de poder. Eles podem ter diferenças aqui, diferenças ali, os delinquentes da Lava Jato vão se queimando cada vez mais. Agora, a gente não pode subestimar o poderio de um Sérgio Moro, que eles podem até se livrar de um, de outro aí e tal, acabar com a história da Lava Jato, rever algumas coisas, como o STF já reviu essa história, né, dessa bandalheira morista aí, que são essas condenações aí, né, no caso específico do ex-presidente da Petrobras, né, que também foi presidente do Banco do Brasil. Agora, o projeto deles segue em frente. É nessas contradições todas aí que a gente tem que ficar sempre de olho para a gente ir defendendo o que é essencial. O que é essencial? A democracia, no primeiro momento, evidentemente. A democracia, né, a soberania nacional e os direitos do povo, ou seja, os interesses do país. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.